A graça e a paz de Cristo seja com você e com a sua família, meu irmão, minha irmã. No Navegando nas Escrituras, estamos estudando o mandamento de mutualidade que diz servir uns aos outros conforme Gálatas 5,13. Temos visto muitas implicações deste mandamento, mas a maior razão por que devemos vivenciar este mandamento na vida cristã é o exemplo que o Senhor Jesus nos dá do mesmo, deste mandamento. Nosso Salvador disse que devemos ser servos uns dos outros, e Ele mesmo nos deu o exemplo de serviço. Quando pensamos no maior personagem da história, sem dúvida alguma, chegamos à conclusão que Jesus é o maior de todos os homens que já viveu. Mas como ele se tornou o maior? A Bíblia nos diz que foi tornando-se servo. O Senhor Jesus, enquanto aqui viveu, não recebeu nenhuma autoridade formal. Ele não tinha posição de destaque na sociedade e ele foi crucificado com marginais, entre ladrões. Jesus, ele não se destacou pelas riquezas, bens, posses, materiais. Pelo contrário, ele disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça, conforme Mateus 8:20. Mas Jesus se destacou pelo seguinte: a Bíblia nos diz que, mesmo sendo Deus, ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o Senhor Jesus foi grande porque foi servo, se humilhou, tornando a forma de ser humano. E isso, queridos, é extremamente bem relatado nos evangelhos, de como Jesus viveu este serviço ao próximo. Na noite que foi traído, ele deu o grande mandamento cristão acerca do amor, em João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, pelo amor que tiverdes uns para com os outros. E foi exatamente na noite que Jesus deu esse mandamento, que ele tomou algumas toalhas e, tendo deitado água em uma bacia, ele tomou a forma de um escravo e lavou os pés dos seus discípulos. Ele fez isso livremente para demonstrar o que de fato é ser servo de todos. A natureza cristã tem em sua essência o serviço. Alguns acham, de forma equivocada, que a vida cristã é o eu centralizado. Eu quero ser amado, quero ser compreendido, quero ser servido, quero ser ministrado, quero que outros orem por mim, quero ser curado, quero prosperar. Não, a vida cristã não é isso. A vida cristã tem que ser como foi a vida de Jesus, o outro centralizado. Precisamos procurar fazer do exemplo de Jesus o nosso viver diário. Ele amou, ele serviu, ele compreendeu, ele ajudou, ele lavou os pés aos discípulos.
E nós precisamos, queridos, compreender que isso não rebaixou Jesus em nenhum momento. Pelo contrário, reafirmou a sua soberania. Em João 13:13 ele diz: vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. E Jesus explicou as implicações do que ele fez ao lavar os pés dos discípulos, dizendo: ora, sendo eu Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Isso significa que eu e você devemos fazer o mesmo, agir como servos uns dos outros. Jesus nos deu o exemplo, nós precisamos, enquanto seus discípulos, imitá-lo. Precisamos cada vez mais nos dispor a ajudar, a servir, a materializar o amor de Cristo de maneira concreta, através do servir uns aos outros. O Senhor Jesus nos deu esse exemplo, que possamos segui-lo e superar as nossas dificuldades de servir. Que Deus lhe abençoe nessa jornada magnífica que é a vida cristã em serviço.